Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje nós vamos falar sobre jurisdição, competência, área de atuação do juiz e do advogado, tá? E vamos explicar sobre as cartas precatórias, como que funciona para você, perito, ter uma noção de como você solicitaria uma intimação de pessoas fora da sua cidade, por exemplo, tá? Então, mas antes disso, deixa eu pedir para você já deixar seu like, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, comente aqui embaixo se você entende sobre essa área, traga para a gente aqui embaixo alguns artigos sobre os CPCs que falam sobre essa questão e bora lá. Então, jurisdição. Jurisdição tem a ver com a palavra juris, do juiz, né? E dição, que significa dizer. Então, é o poder do juiz julgar, tá? O juiz, ele assim o recebe quando é empossado. Empossou, o juiz tem jurisdição nacional, quer dizer, ele tem o direito, ele tem o poder de dizer a lei em qualquer lugar do Brasil, ok? Porém, existem áreas de atuação, áreas de competência, tá? Porque aí a competência e a atuação ela vai variar conforme a área, né? E conforme a matéria. Conforme a matéria. Então, o juiz, quando ele é empossado, ele pode ser juiz de qualquer coisa. Ele pode ser juiz da área trabalhista, pode ser juiz da área infantil, da penal, da civil, né? Das várias áreas do ordenamento jurídico. Porém, quando ele é setado para uma dessas áreas, né? Para uma jurisdição, aí quando ele se atrela àquele tribunal, ele só pode falar o direito, dizer o direito daquela matéria que ele foi, e daquele tribunal que ele foi consagrado, né, que ele foi dotado. Então imagina que o juiz ele está dotado no tribunal da primeira instância do tribunal do trabalho. Ele pode julgar um caso da área civil? Não, porque aí já sai da competência dele, né? É aquele caso da competência por matéria, né? E ele pode julgar, por exemplo, algo que seja de outra cidade que não seja atrelada ao tribunal dele, porque existem as cidades conurbadas, que são aquelas cidades que não tem tribunal, então aquela cidade se atrela a um tribunal mais próximo, né? Mas agora, por exemplo, Uberlândia tem tribunal próprio, Araguari tem tribunal próprio. O juiz de Araguari pode julgar um caso de Ituiutaba, de Araguari? Teoricamente não, tá? Existem algumas exceções, tá? Mas a princípio não. Então ali nós já falamos sobre a competência no quesito matéria e competência no quesito espaço, né? Então espacialmente o juiz está dotado em Uberlândia, ele vai julgar casos de Uberlândia. Existem casos como, por exemplo, quando a parte a parte a parte prejudicada, né? A parte como que se diz? A parte ela é a parte mais frágil, né? Por exemplo, entre uma pessoa e uma empresa, a parte mais frágil é uma pessoa. A empresa tem, entende-se que a empresa tem mais poder econômico para dirimir, né? Para conduzir um processo no seu quesito de advogado. Você vai ter mais advogados se ele quiser, né? Vai ter substância para contratar peritos e assistente, e já o autor, que geralmente é uma pessoa física, ela não tem tanto poderio. Então, quando essa parte é a parte mais frágil, ela foi lesada, por exemplo, em Araguari, mas ela mora em Uberlândia. Essa pessoa pode abrir um processo
em Uberlândia contra a empresa de Araguari, tá? Só um exemplo aqui para facilitar a exceção que eu tinha falado antes. Mas para você, perito, olha a importância de se entender isso, tá? Imagina que você está exercendo um processo no qual as duas partes litigantes estão dotadas, elas têm empresa na cidade, na sua cidade. Porém, você identificou que vai ter que fazer uma perícia em uma outra cidade que detém uma máquina, que detém um objeto pericial que não esteja na cidade que você está litigando ali, que você está auxiliando a justiça, tá? Então o que acontece? Excelência, eu vou precisar de um mandado judicial com autorização de arrombamento para visitar a empresa X, porque a empresa X detém um objeto que pode vir a resolver o caso. E aí, o juiz pode expedir um mandado para você ir naquela cidade e que não seja da área de competência do juiz, para você ir naquela cidade com autorização de arrombamento e tudo mais? A princípio não. Tem exceções, mas a princípio não, tá? Então o que o juiz vai fazer? Quando acontece isso, o juiz recebe o seu pedido e emite uma carta precatória para a jurisdição daquela cidade. Por exemplo, imagina que você quer intimar alguém de Belo Horizonte. Então você vai pedir o juiz para emitir uma carta precatória para Belo Horizonte, e o juiz vai emitir essa carta para lá. O juiz natural de lá vai receber, vai instaurar um processo judicial com outro número lá, tá? Esse processo daqui pede o juiz de lá que faça tal coisa. Lá se instaura um processo com número novo, pedindo a autorização para emitir a carta, o mandado. O juiz de lá expede o mandado, devolve para o processo de cá, e aí nesse processo de cá, com esse mandado, o perito pode se deslocar até Belo Horizonte e cumprir o mandado, ok? Mas o juiz daqui não vai emitir um mandado para ser cumprido lá em Belo Horizonte, tá? Então, assim, existe esse âmbito de competência, existe essa limitação espacial do juiz, né? Que é diferente do advogado, né? Já percebeu? O advogado, depois que forma, ele pode atuar em qualquer parte do Brasil. É só ele se inscrever na OAB daquela localidade e ele vai lá e e atua, né? Ele pode abrir processo, pode conduzir processo. Já o juiz não. O juiz, quando ele é dotado, acabou. Ele só pode agir naquela comarca ali, né? Nada além daquela comarca, lógico, com as suas exceções, né? Bom, então por que é importante isso para o perito? Porque o perito ele tem que saber que quando for solicitar um mandado judicial fora da comarca do juiz natural, vai acontecer uma precatória. O próprio juiz vai fazer isso. Você nem precisa pedir uma precatória. Você pede um mandado, explica o motivo do mandado, o juiz vai determinar essa precatória. Só que o perito tem que saber que uma precatória demora muito mais tempo para ser cumprida do que um pedido direto da mesma comarca. Então, se você pede ao juiz um mandado urgente ali para aquela comarca, às vezes sai 1, 2, 3 dias depois, se você conversar direto lá no gabinete dele e mostrar a urgência. Agora, com precatória, não. Precatória, aí esse juiz daqui vai analisar, vai entender a necessidade, vai pedir à secretaria que espeça a precatória. Essa precatória vai ser transmitida para lá, para outra cidade. Vai ser instaurado um processo novo lá, por distribuição. Esse processo novo vai receber um juiz, esse juiz vai analisar e vai aceitar, cumprir ou não o pedido do juiz natural, tá? O juiz natural de lá pode negar, se ele entender que não é necessário,
Tá? Então existe esse colegiado, existe esse... apesar do princípio da colegialidade, onde entende-se que um juiz tem que ajudar o outro juiz, né? E que eu entendo que o perito faz parte dessa colegialidade, porque o perito é auxiliar da justiça, indicado pelo juiz, e quando o perito solicita algo, ele solicita utilizando o princípio da colegialidade, tá? Então entende-se que a outra parte vai aceitar, mas já aconteceu, eu já vi inclusive questões envolvendo TRF, não lembro se é TRF, eu já vi casos no qual o juiz não aceitou, né? E o juiz natural da ponta não aceitou cumprir o mandado do juiz daqui, né? Então, o natural original. Então, o juiz natural original pediu uma precatória para a expedição de mandado. O juiz de destino, natural de destino, não aceitou e devolveu com escusas, mais sinceras escusas, mas não vislumbro os preceitos do artigo tal para cumprimento e tal, né? Bom, isso existe, isso acontece. Mas é bom que o perito entenda que ele não vai pedir ele não vai pedir um mandado direto da sua cidade para uma outra comarca. Isso vai ter que passar pelo processo civil correto, né? O Código de Processo Civil, né? Que manda fazer uma precatória, ok? Bom, pessoal, nós falamos sobre a jurisdição, a competência,